Em apenas 2 temporadas na NFL, o CJ Stroud se tornou a cara do Houston Texans, um dos jogadores mais promissores da liga. Mas alguns anos atrás, todo esse sonho parecia ser impossível. Durante o ensino médio, Stroud passou pelo momento mais sombrio de sua vida, após a prisão do seu pai e uma dívida financeira gigantesca que abalou completamente a sua família. E em certo momento, ele quase não teve onde morar. E agora vamos conferir como ele conseguiu escapar desse pesadelo e ainda realizou seu sonho de jogar na NFL apesar de tantos problemas. Nascido em 3 de outubro de 2001, o CJ Stroud foi criado em Rancho Cucamonga, na Califórnia, juntamente com 3 irmãos mais velhos. A sua infância foi muito boa e ele vivia tranquilamente com a sua família. Desde muito novo, ele sempre gostou de praticar esportes, mas ele só começou a levar o futebol americano a sério durante o ensino médio. Até esse momento, o Stroud não sabia o quão bom ele realmente era, mas quando ele começou a participar dos treinamentos, o seu talento logo ficou evidente. O Stroud agora finalmente tinha um objetivo e uma longa jornada pela frente para seguir. Porém, nessa mesma época, um acontecimento terrível mudou completamente a sua vida. Em 2016, quando o quarterback tinha apenas 14 anos, o seu pai foi condenado a 38 anos de cadeia após se declarar culpado das acusações de roubo de carro, sequestro e outro tipo de roubo em um incidente envolvendo drogas. Tudo isso abalou seriamente a estrutura familiar do CJ Stroud, e como seu pai era o único provedor e fonte de renda da família, a sua mãe passou a viver um verdadeiro pesadelo financeiro e teve que se endividar até o pescoço para conseguir sustentar os seus filhos. E por muito pouco, eles quase ficaram sem nenhum lugar para morar. E é claro, essa confusão também teve um grande impacto na sua carreira. Segundo o jogador, em certo momento ele chegou a perder quase toda esperança e não sabia se realmente conseguiria dar a volta por cima. Mas após ouvir diversas histórias de superação dos seus atletas favoritos, ele voltou a acreditar que seu sonho era possível e disse para si mesmo que se eles conseguiram, ele também conseguiria. E isso deixa claro o poder desse tipo de história. Apesar da melhora da sua motivação, as coisas não ficaram mais fáceis. Devido à sua situação financeira, o Stroud não tinha dinheiro para comprar novas chuteiras e muito menos para contratar um treinador particular. Para resolver esse problema, ele passou a assistir de maneira incansável os melhores momentos dos quarterbacks da NFL, enquanto estudava cada detalhe e movimento realizado. Depois de passar suas 2 primeiras temporadas no banco, o Stroud finalmente recebeu sua primeira oportunidade, e tudo imediatamente começou a melhorar. Em seu primeiro ano como titular, ele até conseguiu bons resultados, mas nada que impressionasse os olheiros. Como resultado, ele foi ranqueado como um recruta de 3 estrelas e acabou recebendo pouquíssimas ofertas, até que em sua última temporada, ele teve uma evolução impressionante. No total, o Stroud passou para mais de 3.800 jardas, 47 touchdowns e apenas 9 interceptações. Esse desempenho espetacular o fez decolar nas tabelas dos olheiros, e ele passou a ser ranqueado como recruta de 5 estrelas e como o terceiro melhor quarterback da classe. Isso lhe rendeu diversas ofertas de grandes universidades, incluindo Oregon, Georgia e Michigan, mas no final ele decidiu ir para Ohio State. O começo da sua carreira na universidade também não foi nada fácil. O Stroud passou a temporada inteira como reserva do Justin Fields e não lançou nenhum único passe durante o ano, mas após a saída do Fields, ele foi nomeado como novo quarterback titular. Com mais de 4.400 jardas aéreas, 44 touchdowns e apenas 6 interceptações, o CJ Stroud liderou Ohio State para uma temporada espetacular. A sua melhor performance foi durante o Rose Bowl contra Utah, em que o quarterback conseguiu virar a partida, quebrou o recorde de mais jardas aéreas em um único jogo do programa, com 573, e igualou o recorde de passes para touchdown, com 6 no total. Graças ao seu desempenho, ele foi nomeado jogador ofensivo do ano da conferência Big Ten e ainda terminou em 4º lugar na votação do Heisman Trophy, que é dado ao melhor jogador da liga universitária. Devido a isso, as expectativas para sua segunda temporada estavam na lua, e o quarterback entregou tudo o que os torcedores estavam esperando, com mais de 3.600 jardas aéreas, 41 touchdowns e apenas 6 interceptações, o que foi suficiente para classificar a universidade para os playoffs. Durante a semifinal, ele teria pela frente o maior desafio da sua carreira. O seu adversário era a Georgia,
o grande favorito ao título e de longe a melhor defesa do país. Porém, o quarterback não se deixou intimidar e teve uma performance espetacular que é lembrada até hoje, com quase 350 jardas aéreas, 4 touchdowns e nenhuma interceptação. Para surpresa do público, a partida foi extremamente equilibrada e o Ohio State estava liderando por 2 posses de bola no começo do último quarto. Porém, eles não conseguiram parar o ataque de Georgia nas campanhas seguintes e acabaram sendo derrotados após uma tentativa de field goal desastrosa nos últimos segundos. Após o final da temporada, o Stroud mais uma vez foi finalista do Heisman Trophy, mas dessa vez ele ficou em terceiro lugar e o prêmio foi dado ao Caleb Williams. Embora ele não tenha vencido a premiação, a noite da cerimônia foi muito importante para ele. Até essa data, ele havia cortado totalmente a comunicação com seu pai e recusava toda tentativa de contato desde sua prisão. O laço entre pai e filho parecia ter sido permanentemente rompido, mas naquela noite algo mudou. Seu pai ligou para parabenizá-lo pelo desempenho e todas as conquistas. E dessa vez ele aceitou a ligação. Durante a conversa ele perdoou seu pai e reatou de vez o relacionamento. Isso foi muito importante para o Stroud, pois agora ele tinha um apoio emocional a mais, mesmo que à distância. E mesmo do lugar em que estava, o seu pai nunca deixou de sentir orgulho do filho, tanto dentro quanto fora de campo. E graças ao dinheiro dos contratos do Stroud, a situação do restante da sua família já estava muito melhor. Depois de 2 temporadas tão dominantes, ele decidiu que já estava pronto para dar o próximo passo e se declarou para o draft da NFL. Todo o processo do evento foi muito peculiar, pois as 2 primeiras escolhas já estavam garantidas, e a única dúvida que restava era quem seria escolhido primeiro, o CJ Stroud de Ohio State ou Bryce Young de Alabama, que por coincidência já eram amigos de longa data desde a época do ensino médio. Durante o processo, cada mínimo detalhe poderia definir quem seria a escolha número 1. De um lado, havia uma preocupação com o porte físico do Bryce Young e com a sua durabilidade na NFL, enquanto para o Stroud a grande dor de cabeça foi uma nota vazada de um teste cognitivo que levantou alguns questionamentos sobre certas habilidades. O problema não foi que o desempenho foi apenas ruim, e sim terrível. De acordo com as notas vazadas, o Bryce Young tirou 98% de 100, enquanto o Stroud apenas 18%. Apesar disso, ainda não estava claro quem seria escolhido primeiro, e o suspense continuou durante semanas, até que o nome do Bryce Young foi finalmente chamado pelos Panthers, o que significava em poucos minutos foi confirmado que o CJ Stroud agora era oficialmente do Houston Texans. A sua primeira temporada na NFL não poderia ter sido melhor. O quarterback imediatamente causou um grande impacto na equipe e transformou o segundo pior time da temporada passada em uma equipe vencedora que conquistou o título da divisão. Além disso, o calouro ainda liderou os Texans para uma vitória nos playoffs, foi nomeado para o seu primeiro Pro Bowl e ainda ganhou o prêmio de calouro ofensivo do ano. A carreira do CJ Stroud na NFL está apenas começando, mas o seu futuro já promete ser brilhante. Sobre a sua jornada fora de campo, o quarterback agora mantém um contato regular com seu pai e acredita que sua pena poderá ser reduzida em breve para eles poderem finalmente voltar a se reunir como uma família. First and foremost, I just want to give all glory and praise to my Lord and Savior, Jesus Christ. E por falar em futuro brilhante, o sonho de todo jogador da NFL é chegar no Super Bowl, e não é para menos, mas a importância desse evento vai muito além do esporte. E para descobrir o tamanho do impacto desse jogo na cultura e economia americana, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.